Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde, ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Este vídeo, em princípio, irá se chamar-se A Importância da Discriminação. Pronto. E, antes de tudo, vamos falar sobre. Sobre um artigo aqui da Global Voice em português que diz no Brasil, ciganos nas periferias lutam por reconhecimento da sua entidade. E temos aqui um grande artigo que, no fundo, fala sobre os principais três grupos de ciganos que existem no Brasil, que são os Calon, os Rom e os Sinti. E pronto, e no fundo isto é simplesmente um grupo que vive na periferia, isto é, em o chamado bairro dos Latas, e por consequência desse estilo de vida existe a discriminação deles. Sendo que é incrível como existem aqui comentários que parecem não estarem muito conscientes da realidade. Tal como nós ficamos dias debaixo d'água e quem ajudou foram os moradores da região. Pronto, isso é bom. Mas aqui esta pessoa, que é uma mulher chamada qualquer coisa Santos, relembra isso com indignação. A questão é que quando vocês têm a ajuda dos moradores da região, é bom. Significa que os moradores da região não são contra vocês e, portanto, ofereceram o seu tempo para vos ajudar. E isso é bom. Mas a mulher lembra isso com indignação. Devia estar à espera que aparecesse o governo ou a polícia e pronto, e a ajuda que eles podem oferecer é unicamente a prisão, que não é bom. Mas pronto. Contudo, depois mais à frente neste grande artigo, longo e comprido, é que esta mesma pessoa, chamada Santos, lembra, existem políticas para indígenas, para negros e pardos, mas não para os ciganos. Eu, na verdade, até pensava que os ciganos já tinham sido reconhecidos no Brasil, sendo que, lá está, como descreve também aqui alguns por aqui, existem ciganos que não se apresentam como ciganos e, como tal, não sofrem de discriminação social, que é, discriminação social e económica, que existe já 20 séculos antes de Cristo, já existia. O povo cigano diz que tem origem na Índia e a Índia, a Índia era controlada, digamos assim, ou dominada pela perspectiva hindu, que tinham as castas. E as castas era uma forma de discriminação eterna. Pronto. Felizmente, creio eu que na Índia já acabou isso. Contudo, essa prática cultural poderá continuar. Contudo, como podem ver, existem políticas para indígenas, negros e pardos. Eu não sei nem sei o que é que são pardos. Mas significa que os indígenas são discriminados, os negros também são discriminados e os pardos também são discriminados, sendo que os ciganos também são discriminados. E pronto, não é?
No Brasil, acho eu, também existe muita discriminação, porque o outro é de uma cor diferente do outro. Pronto. Mas eu acho que nem é tanto pela cor, mas pela discriminação económica. Pois, como diz aqui esta senhora, vou considerar que é uma senhora, ou um senhor, tanto me faz, que é o Santos, ou a Santos, tanto faz. Existem advogados que são ciganos. E existem outro tipo de pessoas ciganas que têm empregos normais e, por condição de não se apresentarem como ciganos, não existe um ataque, nenhuma discriminação para com. É só isso. Os homossexuais, por exemplo, que podem ser negros, indígenas ou pardos, ou brancos, ou amarelos, ou cor-de-rosa, ou sei lá o que, transparentes, etc. Não interessa. Eles são discriminados quando se apresentam, quando se demonstram visualmente que são homossexuais. Pois, quando não se apresentam como tal, isto é, não existe nada que visualmente aponte ou indique que aquela pessoa é homossexual, ninguém os discrimina. Contudo, a importância da discriminação é exatamente esta questão. É que, pronto, em prol dessa unicidade que cada qual pode representar, pode-se aplicar e ou criar políticas específicas que pensam naquela unicidade. Pronto. Essa é a importância da discriminação, sendo que, na verdade, a discriminação sempre foi, há mais de 40 séculos, há mais de 60 séculos, 60, portanto, muito antes, 40 séculos antes de Cristo, já existia esta discriminação, que não é normalmente por causa da cor, mas é por causa do lado cultural, ou as práticas culturais e as vestimentas. Mas nada. Portanto, aqui existe mais uma pessoa que diz que é branca, mas que é cigana. Porquê é? Porque, pronto, basta casar com um cigano ou com uma cigana para que se tornem ciganos, mesmo sendo brancos ou negros, ou seja lá o que for. Uma vez mais, tem a ver com esta questão da apresentação do que, de qual região vem ou de que sítio do país ou do mundo vem. Sendo que depois também já ouvi descrições que no Brasil também há muita discriminação linguística. Um que fala assim, outro que fala assado, e pronto, e a partir daí existe a discriminação de quem fala assim ou assado. Portanto, pronto, isto é uma daquelas palhaçadas que eu prefiro rir, porque esta gente às vezes também se considera cristã, mas de cristã não tem nada, e portanto, pronto, dizem que amam uns, mas depois fazem ao contrário. Pronto. E então é isto. Depois existe todo tipo de acusações. Todo tipo de acusações, tal como raptos de crianças. Eu, por exemplo, eu próprio, alguns, quando eu era criança, houve um cigano que, não fez aquilo que eu queria, levou-me à polícia e a polícia trouxe-me a casa. Portanto, ele não me raptou,
não me violou, não me torturou, e, portanto, eu, pessoalmente, não tenho nada contra ciganos. Tenho contra pessoas que têm a mania de se demonstrarem superiores às outras, aplicando a lei da violência. Tanto me faz qual é a cor, a origem cultural, linguística ou planetária. Tanto faz. Que mais? E é só isso. Portanto, a discriminação sempre existiu e, quiçá, por causa da forma como a sociedade tem evoluído, sempre existirá. Uma das técnicas que o povo muçulmano usa, e quase que tem isso como exigência, é toda a gente usar as mesmas roupas. E, por consequência, não existe discriminação, pois toda a gente se apresenta da mesma forma. Mas nada. Pois quem se não se apresenta dessa mesma forma, ou é alguém que se quer destacar, ou é alguém diferente, pois todos os outros estão vestidos da mesma forma. Tenham eles que ideias forem, de perspectivas diferentes, não interessa. O que interessa é que, via a nossa condição visual, que faz a diferenciação entre um objeto grande ou pequeno, não é? É quase como, sei lá, este objeto é diferente deste, mas ambos são objetos. Logo, eu estou a discriminá-los por serem diferentes. É normal. Depois, a parte especulativa, que quer dizer bem deste e mal deste, faz parte, lá está, deste tal capacidade de imaginação e criação de quem é capaz de imaginar. Mas, como eu gosto de dizer, as palavras não mudam a realidade, só potenciam os que têm a imaginação de quem tem a capacidade de imaginar. E enquanto as declarações, se elas são mentiras, é rir-nos daquilo. Se elas são verdades que nós aceitamos, é assumi-las. E se forem verdades que nós não aceitamos, o melhor é calar, porque caso respondemos de uma forma agressiva, estamos a autodenunciar, seja lá o que for que foi dito. Psicologia no seu melhor.